famílias. Fale ao coraçãozinho delas. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Que coisa de hoje! Nossa, a Preciosa me disse que quer aprender mais sobre família. Ela não tinha uma família antes de vir morar aqui na fazenda. Ela deve ter tantas dúvidas. Eu preciso estudar um pouquinho mais sobre família para tirar todas as dúvidas da Preciosa. Olá, Samuca! Vejo que você está um pouco pensativo. Por que está assim? Olá, vovó! Era da senhora mesmo que eu estava precisando. Pode falar, meu netinho. Estou aqui para te ajudar. Vovó, a Preciosa me pediu para falarmos um pouco sobre família. Ela ainda tem algumas dúvidas sobre como funciona uma família. Ela deve ter muitas dúvidas, meu querido. Preciosa entrou para nossa família há pouco tempo. Sim, vovó, é verdade. E eu preciso estudar um pouco mais sobre família para ensinar para ela. E não há ninguém melhor na fazenda para me ajudar nessa missão do que a senhora. Muito bem, Samuca. Sempre é bom estudar antes de ensinar alguém. Eu acho que você poderia começar lendo o livro de Gênesis da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não é mesmo? Isso mesmo! E lá, bem no início, fala sobre a formação da primeira família, que foi Adão e Eva. Eu me lembro, vovó! Eles viviam em um jardim muito bonito, não é? Isso mesmo, meu querido! Eles moravam no jardim do Éden. Deus criou Adão primeiro e depois criou Eva para ser uma ajudante muito importante para ele na missão de cuidar de toda a criação. Essa é a primeira lição. Homem e mulher devem se casar e deixar a casa dos seus pais. Isso forma uma família? Sim, meu filho. Quando homem e mulher se casam e deixam a casa dos pais e vão morar em uma casa juntos, aí é formada uma família. Que legal, vovó! A família é um projeto muito lindo de Deus. É um lugar onde devemos nos sentir seguros, acolhidos, amados. Essa já pode ser a primeira lição para eu ensinar para Preciosa, não é mesmo? Eu acho uma lição muito importante. Depois você lê um pouquinho mais lá na Bíblia sobre isso. Eu vou ler agora mesmo, vovó. Muito obrigada pela ajuda. De nada, meu netinho. Nós estamos começando uma nova série de mensagens na nossa igreja intitulada Família Nada Ideal. Família Nada Ideal. Nas próximas semanas nós iremos olhar para a Bíblia e ver diversas histórias que estão narradas lá na Bíblia, que poderiam facilmente ser confundidas com histórias das nossas famílias modernas. Famílias disfuncionais, famílias que nós veremos com papéis invertidos, pais negligentes na criação dos filhos, favoritismo em relação aos filhos, falta de perdão, traição, ódio. Se você imagina que isso é coisa do nosso tempo, das famílias do nosso tempo, quando você abre a Bíblia, você se depara com narrativas que você fala, o que? Isso é Bíblia? Eu imagino uma pessoa nova convertida que se converte, né, e pega a Bíblia e fala assim, eu vou olhar ali, vou começar a ler a Bíblia para ver como que eu devo construir a minha família, né? E aí ela fala, vou começar por Gênesis, que é o começo da Bíblia. E aí ela pega Gênesis, começa, ok, Gênesis 1, Deus faz todas as coisas, Gênesis 2, ela vê o relato da queda, quando vê, ela vê Gênesis 4, a primeira família, onde já acontece um primeiro homicídio, um irmão matando outro irmão por um motivo medíocre, por inveja.
E aí ela fala, vou correr um pouco mais, talvez na próxima família seja um pouco melhor. Daí ela vai para Noé, um homem colocado como um homem justo, né, do seu tempo. E aí é um episódio onde Noé se embriaga e fica nu diante de seus filhos, e isso gera maldição ali entre os seus filhos. E aí a pessoa fala, tá bom, vou mais para frente um pouquinho, vai para Abrão, homem de fé, pai de multidões. E aí vê Abrão por 2 vezes mentindo, falando que Sara não era sua esposa, entregando ela para outro homem por medo. E depois a gente vê no ambiente da família de Abraão, um ambiente confuso, quando Sara não confia na promessa de Deus quanto ao filho que Deus lhe daria, e aí se precipita, faz com que Abraão se deite com sua serva, Agar, e disso tem um filho, e depois, quando nasce o filho de Sara, o filho da promessa, tudo aquilo que a gente já sabe, aquele ambiente confuso. E se a gente for um pouco mais para frente, quando a gente vai chegando na história de Isaac, a história de Jacó, um irmão que engana o outro com a ajuda da sua mãe. E se a gente olha a história da família de Jacó, né, irmãos que não se falam, um favoritismo por parte do pai, irmãos que vendem o outro irmão como escravo, mentem para o pai que o seu filho estava morto. São famílias quebradas, disfuncionais. Não quero nem falar da família de Davi, um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Traição. Um irmão abusa da meia-irmã, o outro irmão se vinga desse meio-irmão e mata-o, e esse filho se rebela contra Davi, tentando matá-lo e tomar o seu reino. Parece que Deus está querendo nos comunicar algo quando Ele narra essas histórias na Bíblia. Parece que Deus deseja nos mostrar que o seu bom projeto, a família, agora já não funciona mais da forma como foi planejada. O pecado, parece que Deus está querendo mostrar que o pecado de Adão e Eva atingiu em cheio a família. E aquele ambiente que foi projetado por Deus para ser um ambiente de amor, de acolhimento, de crescimento, de doação, de compromisso, agora se torna um lugar hostil, um lugar de morte, um lugar de separação. Então, o nosso desejo com essa série é que ao longo dela você possa ter ânimo, porque talvez você pensava que a sua família era muito ruim, aí quando você olhar para essa, você fala assim, nossa, até que as coisas lá em casa não estão tão mal assim, tem esperança para minha família. Que você possa ter ânimo, que você possa ser encorajado, mas que também você possa ter uma visão realista da família. E saber que através dela, apesar da queda, apesar de todas as consequências, é através de famílias quebradas, de histórias quebradas, que Deus continua ao longo de todo esse tempo construindo o seu reino, levantando homens e mulheres como agentes do seu reino. Afinal, foi de uma família quebrada também que o nosso Messias, que Jesus veio também. A família de Jesus também não era uma família perfeita. E com essa série também nós queremos reforçar a família como um projeto de Deus. Todos nós sabemos que existe um movimento intencional, preste atenção, e agressivo, para desconstruir o modelo de família que foi projetado por Deus. Que tenta passar a ideia de que a família no modelo bíblico, a família tradicional, é uma família opressora, é uma família ultrapassada, arcaica, retrógrada, e tentam nos vender a imagem de que existe uma nova família, que ela é muito mais acolhedora, que essa deveria ser o modelo a qual a sociedade deveria incorporar. Eu não sei quantos já viram uma série, já de alguns anos atrás, chamada Modern Family, Família Moderna, onde nessa série relatam várias famílias. É um senhor que se casa novamente com uma moça bem mais jovem, um casal de homens que vivem junto e adotam uma criança, é uma outra família que é a mais normal, mas retratada talvez como uma família mais problemática ali da série. E o que eles querem passar com essa série é que não interessa o que você considere como família. Desde que haja amor e aceitação, tudo é uma família. O que importa é esse amor, é a aceitação. Não existe um padrão para a família. A nossa sociedade, ela trata a família como uma construção social. Ou seja, algo que foi criado pelo homem e desenvolvido ao longo da humanidade.
Mas a Bíblia nos ensina que a família é, antes de tudo, um projeto de Deus. E que a família existe como um ideal de Deus para a humanidade. O primeiro projeto de Deus. E eu te convido para abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 2, no versículo 15, onde nós temos essa narrativa de Deus ali formando homem e mulher e formando a família. Nós leremos do versículo 15 ao 25, Gênesis 2, 15 ao 25. Eu peço que você se coloque de pé para que a gente possa ler a palavra do Senhor. E tenha muita atenção, porque é um texto um pouco longo, mas tem muito a nos ensinar e a falar conosco. Diz a palavra do Senhor assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele se chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que nos ensina, Pai, e o que nós lemos aqui, Deus, não é nada como uma fábula, mas é a verdade do Senhor nos falando como o Senhor criou a família, Pai. Como o Senhor fez, Deus, homem e mulher, Deus. Como o Senhor projetou, Deus, que a família viesse a existir, Pai. Pedimos que o Senhor possa trazer clareza à nossa mente nessa manhã e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Pedimos que o nosso coração possa estar disposto a aprender, Deus, a ser ensinado, Deus. Que as nossas famílias, Deus, através dessa série que começa, possa ser fortalecida no Senhor, Deus. E que apesar de nossas famílias não serem famílias ideais, na verdade estarem longe de famílias ideais, a esperança e a graça para nós, Deus, no Evangelho de Cristo. Nós oramos para que o Senhor possa falar nessa série a cada coração, Pai, a cada família, Deus. Trazendo esperança, Deus, trazendo força, Deus, trazendo, Deus, o gozo do Senhor, Deus, e o propósito para o qual o Senhor nos criou como família, Pai. Nós oramos assim em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode se assentar. A Gênesis começa contando sobre um Deus que cria do nada, né? Um Deus que com muito poder e muita criatividade, Ele traz à criação mares, animais, estrelas, galáxias, e tudo com um propósito bem específico, com uma finalidade. Todas as coisas que Deus fez com um propósito, e o propósito maior de refletir o esplendor da sua glória, a sua beleza. E dentro desse processo de criação, Gênesis 1 e 2 nos conta que Deus faz homem e mulher. E assim como todas as coisas que Deus faz, por que eu estou falando isso? Preste atenção. Porque assim como todas as coisas que Deus faz com um propósito, Deus também faz o homem, a mulher, a família, com um propósito específico, com um design para funcionar, e para funcionar dentro de um ambiente, para que ela pudesse se desenvolver. E a primeira coisa que é interessante que o texto nos mostra, é que a família ela foi criada num mundo pré-queda, antes do pecado entrar no mundo. A família não foi algo projetado por Deus como um plano alternativo diante da queda. A família não foi algo construído pelo homem ao longo da história. O texto que nós lemos nos diz que Deus pega Adão,
olha quanta graça. Deus faz todo mundo, toda a criação, tudo belo. E aí, se você ler ali em Gênesis 2, nos fala que nessa criação tinha um local específico chamado Jardim do Éden. Um local belo, onde que Deus pega o homem e coloca ali, insere o homem nesse jardim. E aí Adão vivia num paraíso. O trabalho de Adão era dar nome aos animais dentro daquele paraíso. Era ali cuidar da criação de Deus. Trabalho dos sonhos, né? E diariamente, a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia e falava: Adão, e aí, como que foi o dia hoje? Ah, foi bom, Deus, me conta como foi. Olha, Deus, eu conheci aquela árvore ali, a gente pode imaginar, né, ali o diálogo de Deus com Adão, um mundo sem pecado, um mundo sem dor. Mas é interessante notar que nesse ambiente perfeito de Deus, ainda assim, era um ambiente incompleto para o homem. O próprio Deus, sabedor disso, ele diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Pela primeira vez, Deus diz em Gênesis algo como não é bom. Até então, Deus diz 7 vezes, isso é bom. E disse Deus, isso é bom. E viu Deus, isso é bom. E viu Deus, isso era muito bom. E pela primeira vez, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Havia 2 problemas aqui. Primeiro, a solidão. Deus está nos ensinando que o homem não foi feito para solidão. Solitude sim, solidão não. O homem criado por Deus é um ser relacional. Ele foi criado para viver num ambiente de relacionamento. Por quê? Preste atenção. Porque quando Deus faz o homem, em Gênesis 1:26, é nos dito assim, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas Deus disse, façamos. Com quem Deus está falando? A Trindade. O Deus que criou o homem e mulher é um Deus triuno que já existia na perspectiva da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desde a eternidade. Então o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tinha o desejo por relacionamento. E Deus então, ele faz a família para que ela fosse como um ambiente da Trindade, um ambiente de aceitação, um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, um servindo ao outro, um buscando a glória do outro. Não é assim que a Trindade faz? Ao formar a família, Deus desejava compartilhar com o homem algo que a Trindade já experimentava desde a eternidade passada. É como Deus falando, eu quero dar essa bênção de relacionamento para vocês, e eu quero que vocês vivam isso no ambiente da família. Por isso Deus olha para o homem e fala, não é bom que ele esteja só, mesmo vivendo no paraíso. Segundo problema, porque não era bom que o homem não estivesse só. Funcionalmente, o homem não poderia cumprir o chamado de Deus para ele sozinho. Ele estava incompleto, porque Deus tinha um design, Deus tinha um desígnio, um propósito, uma maneira pela qual as famílias funcionariam. E esse é um ponto muito importante, talvez, aqui da nossa mensagem. Enquanto eu preparava essa mensagem na sexta-feira, um amigo me enviou um vídeo, que talvez alguns aqui já tenham visto, está rolando bastante na internet, de um pastor de Belo Horizonte, que foi chamado a depor pelo Ministério Público, porque na escola da sua igreja, ele estava ensinando o seguinte, olha, menino é menino, mulher é mulher, homem é homem, existe diferença. E o Ministério Público falou assim, você tem que vir aqui prestar conta. O que é isso que você está ensinando na sua escola? Isso não está certo. Meus irmãos, isso que nós estamos vivendo é uma loucura e é uma ofensa ao projeto de Deus. Porque quando Deus projetou a família, Ele fez homem e mulher. Seres, presta atenção, de igual valor. Homem e mulher são seres de igual valor diante de Deus, mas eles são funcionalmente diferentes. Homens e mulheres são funcionalmente diferentes. E aqui cai todo o machismo, ou toda a ideia feminista, porque o machismo é uma usurpação do homem, da autoridade que Deus lhe deu para oprimir a sua família, em vez de servir como ele deveria fazer.
E o feminismo, ele busca, no mínimo que ele prega, é igualar direitos de homens e mulheres, e talvez dizer que homens e mulheres são iguais. Mas a Bíblia fala que, funcionalmente, eles são diferentes. Eles não funcionam dessa forma igualitária. Existem 3 maneiras de nós olharmos para o relacionamento homem e mulher. Supremacista, um olhando de cima para o outro e falando, eu sou melhor do que você. Igualitário, falando, nós somos iguais, nós somos idênticos. E nenhum dos dois são o que nós vemos aqui na criação de Deus. A Bíblia fala que Deus faz a criação, homem e mulher, de forma a se complementarem. Um complementa o outro. Eles são diferentes, e é justamente na diferença que existe a beleza do casamento. E aí Deus dá uma vocação para o homem, o que está no texto a gente vai ver, e Deus dá uma vocação diferente para a mulher. Já fica bem claro aqui em Gênesis. Veja o que Deus fala para o homem, a vocação do homem. Versículo 16. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui nós aprendemos, fica claro, como o homem deveria cumprir o seu chamado. 2 coisas, cultivando, e guardando. E esse mandato, gente, não é só para Adão ali no jardim, esse mandato é para todos os homens em todo o tempo. O homem deve cultivar e guardar. Cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Quem já cultivou alguma coisa, alguma planta, ou alguma coisa na vida, você sabe que envolve nutrição, envolve cuidado, envolve orientação, governo. E a ideia de guardar é a ideia de proteger e sustentar aquilo que já foi construído, já foi alcançado. Envolve a ideia de defesa, de proteger, de vigiar. O homem, gente, ele é chamado a nutrir a sua família, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós, homens, somos chamados a cuidar e construir do nosso lar. O homem, ele é chamado a governar a sua casa. Esse é o chamado de Deus para o homem. Por mais que a nossa sociedade não aceita, né? E o mundo tenta vender várias ideias, mas quando a gente olha, não funciona o que o mundo vende. Da mesma forma, um pai, ele é chamado a cultivar e nutrir o coração dos seus filhos. Qualquer conselheiro, se você for conversar com qualquer conselheiro que tenha lidado com questões da infância, de uma criança, ele pode lhe garantir que poucas coisas são mais prejudiciais a uma criança do que um pai emocionalmente distante de seus filhos. Existe uma razão pela qual a vida de muitas pessoas estão paralisadas por causa do relacionamento com seus pais, ou pai exclusivamente, porque Deus deu o chamado primário de provisão emocional e espiritual aos homens. E muitos de nós temos falhado em executar bem essa tarefa. Nós aprendemos desde cedo que o papel de cuidar, de nutrir, é de quem? Das mulheres. A mulher. Homem tem que ser forte e silencioso. Homem é aquele cara que fica na sua, que coloca o alimento dentro de casa, quando faz, e é distante emocionalmente dos filhos, que só se preocupa talvez com a provisão física. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que o homem deve cuidar da provisão espiritual, emocional e física da sua esposa e de seus filhos. A Bíblia chama os homens a serem cultivadores. E isso inclui cuidar do coração daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Portanto, homens, preste atenção. No projeto de Deus, cabe a mim e cabe a você prover um ambiente propício para que as nossas famílias, para que as nossas esposas, para que os nossos filhos possam crescer e florescer. E perceba que é interessante, porque Deus ele já começa dando uma tarefa prática ao homem. Deus chama Adão, ali quando você lê o texto, ele fala, Adão, venha cá. Eu te ordeno, é uma ordem. Você vai cuidar,
Está vendo todo esse jardim? Sim. Você pode comer livremente. Deus ordena, coma livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deverá comer. Porque se você comer, existe uma expressão que fala, certamente você morrerá. Deus está falando certamente. Deus não está falando, tem uma possibilidade que você morra. Deus já começa dando esse cuidado, essa tarefa para Adão. Cuidar e guardar. E aí o que acontece quando a gente lê, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, mas para a gente entender, quando a gente lê, a gente vê que Eva, ela dá ouvidos, né, à serpente, e ela come do fruto, e oferece a Adão que come também. E aí quando Deus vem na viração do dia, como ele sempre vinha, e ele sabia o que tinha acontecido, quem que Deus procura, se você ler o texto? Deus chega para Eva e fala assim, Eva, o que aconteceu? Ou Deus procura por Adão? Se você olhar o texto, Deus vai para Adão e fala, Adão, você comeu do fruto, do conhecimento, né, do fruto que eu lhe proibi? Deus cobra uma resposta de Adão, porque era ele quem deveria estar cuidando da sua esposa e cultivando e guardando ali o jardim. Onde estava Adão naquele momento, gente? Onde Eva vai e ouve a serpente, era a função de Adão cuidar, guardar e proteger a sua esposa. O silêncio de Adão, que é chamado, né, por muitos. Aonde estava Adão? Estava com medo de contrariar a sua esposa. Será que estava jogando videogame, né? Vendo futebol na TV? Se tivesse televisão, a gente ia falar, ele devia estar lá vendo o jogo, né? E é interessante notar que a resposta de Adão é a clássica resposta que muitos de nós damos quando nós estamos falhando em cumprir o que Deus nos ordenou. Adão fala, Deus, faça-me o favor, Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu, que comeu do fruto, o Senhor vem cobrar de mim uma resposta? Deus culpa a mulher, Adão culpa a mulher e culpa Deus. Por uma responsabilidade que era dele. Não é isso que a gente faz muitas vezes, homens. Não, isso é culpa da minha esposa. Quando nós deveríamos assumir a culpa, a falha pelas nossas famílias. Mesmo quando o erro não é nosso, de falar assim, não, eu preciso buscar consertar a minha casa. Homens precisam tomar responsabilidade, se arrepender diante de Deus, falar, essa tarefa de cuidar, de cultivar a minha casa é minha, eu falhei. E aí nós vemos depois o papel que Deus dá para a mulher, diferente, perceba, homem, cultivar e guardar, a mulher, farei para ele alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Deus faz a mulher em igualdade ao homem, e coloca nela aquilo que o homem não tem, e isso completa, exatamente isso completa. O homem era incapaz de cumprir o seu propósito sem a mulher. A mulher cabe ser auxiliadora e corresponder ao homem. Eu sei que quando a gente fala assim, poxa, a mulher cabe ser auxiliadora, e a gente já pensa nesse termo de mercado de trabalho, às vezes, né, um auxiliador geralmente é alguém que faz serviços inferiores para ajudar alguém que tem uma capacidade maior. Geralmente a gente pensa em auxiliador como alguém que tem uma função menos importante dentro de uma empresa, ele é o auxiliador da pessoa mais importante. Mas mulheres, deixa eu te explicar algo sobre esse texto. O verbo que é usado aqui para auxiliadora, no hebraico, é o mesmo verbo que aparece no Salmo 121, quando o salmista fala assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? A palavra socorro, ele está falando de onde virá o meu auxílio. E aí a resposta é, o meu auxílio, o meu socorro, vem do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Ou seja, o texto nos diz que o mesmo auxílio que a mulher dá ao homem, que esse auxílio é comparado ao auxílio que Deus dá ao homem. E Deus, por nos auxiliar, é menor do que nós, por acaso? De maneira nenhuma. Esse verbo, no Novo Testamento também, ele é usado, o auxiliador, para descrever simplesmente, sabe quem? O Espírito Santo de Deus. Ele é tido como nosso auxiliador. Novamente, o Espírito Santo, por ser o nosso auxiliador, ele é menor do que nós. Então, de maneira nenhuma, a mulher, por ser auxiliadora do homem, ela é inferior ao homem.
Isso não inferioriza a mulher, mas enobrece. E mais uma vez, nos remete ao relacionamento da Trindade, onde cada um tem um papel diferente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um tem um papel diferente, mas ninguém é maior do que ninguém dentro da Trindade. Gente, a família foi projetada para ser um reflexo do relacionamento que Deus tinha na Trindade e na eternidade. Isso é maravilhoso quando a gente entende isso. E aí a segunda vocação da mulher, o segundo chamado para a mulher, fala que é corresponder ao homem. E o sentido do verbo aqui de corresponder é como duas pessoas que se correspondem pelo olhar, porque elas estão na mesma altura, elas estão no mesmo nível, elas estão no mesmo patamar. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é inferior do que ninguém. Gênesis, ele narra a mulher saindo, da costela de Adão, da sua lateral. E aí eu gosto muito de um comentário de Matthew Henry, quando ele, falando sobre essa passagem, ele diz assim: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, para ser protegida por seu braço e de perto do seu coração, para ser amada. Que belo isso, E quão verdadeiro é isso, Você já pensou que Deus poderia ter feito a mulher da mesma forma que ela fez o homem, pegar um tanto de barro ali e fazer soprar? Há algo de didático nisso que Deus está querendo nos ensinar sobre a mulher ter saído do homem, ter vindo do homem. O homem cultiva e guarda, a mulher auxilia e corresponde. O design da família projetado por Deus, ela é composta dessa forma. É dessa forma que devem funcionar as coisas. E tudo isso, o texto nos diz que é dentro de um ambiente de aliança. O texto nos diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Adão não tinha pai e mãe. Eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, poxa, mas por que está falando isso? Adão não tinha pai e mãe para deixar, Aqui está um ensinamento para nós. Moisés, que escreve, provavelmente quem escreve, o Gênesis, ele está querendo nos ensinar que o primeiro passo para que uma família se construa é o deixar o pai e mãe. E a palavra aqui de deixar, ela tem a ideia de se afastar de pai e mãe. O homem deve sair da casa dos seus pais para agora assumir a responsabilidade diante das suas famílias. Isso não quer dizer que eles devem esquecer dos seus pais, mas quer dizer que agora o seu relacionamento principal é com a sua esposa. E eu vou falar isso com muito cuidado, mas muitas vezes o que nós vemos acontecer é essa falta de distanciamento em todos os sentidos. Homens que se casam e que não deixam a sua família, seu pai e sua mãe, e continuam dando mais atenção ao pai e à mãe do que à sua esposa. Homens que muitas vezes, tendo opção, ainda preferem fazer um puxadinho no fundo da casa dos pais e morarem junto, muitas vezes fazendo o esposo infeliz, porque, como se diz, quem casa quer casa. Ok, se por um tempo isso é necessário, mas faça isso com muito consentimento e com muita sabedoria. Porque a pior coisa é a família não ter um ambiente seguro para se desenvolver, a mulher não se sentir segura para ter as suas privacidades. E toda a família fica sabendo do que acontece ali no lar. A aliança que o homem precisa ter com a sua mulher é de exclusividade com ela, e a esposa também com seu marido. E o texto nos diz, tornando-se os dois uma só carne. O ambiente projetado por Deus para o desenvolvimento da família é um ambiente de pacto, é um ambiente da aliança. O texto nos diz, ele se unirá. A palavra que é literalmente, ele se grudará à sua mulher, tornando-se uma só carne. Dentro da relação do casal, de todo casal, meus irmãos, não deveria ter o que é meu. Já viu o casal que fala assim, isso aqui é meu, isso é dele. Ah, essa parte do dinheiro é dele, essa parte é meu, isso aqui é dele. Não deveria ter isso. É uma só carne em tudo. Eles têm tudo em comum. Finanças, dores, alegrias, vitórias.
E novamente isso nos remete à Trindade. Algo que nós vemos no relacionamento de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um, eles se completam e eles se satisfazem uns nos outros. A aliança que o homem precisa ter com sua esposa é a mesma, de completude, satisfação. A ideia de que ambos sejam solidários uns para com os outros, que sejam amantes fervorosos e que busquem não a sua própria satisfação. Eu me lembro quando a gente teve encontro de casal no ano passado, eu lembro de uma frase do pastor Cláudio, que estará conosco novamente no mês que vem, e ele diz: casamento não é lugar para sonhos de solteiro. E tem muita gente casada que está querendo ter sonho, vida de solteiro dentro do casamento. A família que glorifica a Deus, ela é composta dessa maneira. A ponto de ambos, o texto diz, termina dizendo, estarem nus e não se envergonharem. Essa nudez também não é só uma nudez física, é uma nudez de alma, de emoção. Não havia nada que eles escondessem uns dos outros. Os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, a nossa família, devem ser relacionamentos transparentes. Não, esse celular é meu. Não, a senha aqui é minha. Você não pode olhar meu celular. Como assim? Nós não temos tudo em comum. As nossas emoções devem ser colocadas para fora, conversadas. Tudo em comum, sem nada para se encobrir. Concluindo, nas próximas semanas nós veremos histórias narradas na Bíblia que mostrarão famílias muito longe do ideal. Mas essa família que nós estamos falando, isso que nós falamos hoje, é a família ideal de Deus. O problema não foi Deus, o problema foi do homem que destruiu. E isso aqui deve ser o que nós devemos almejar e buscar para as nossas famílias. Essa foi a família, o projeto inicial de Deus. Um projeto perfeito. Deus cria a família como um ambiente para refletir o relacionamento dele com a Trindade, amor, aceitação, alegria. Mas a gente vai ver que o pecado faz com que a gente viva hoje ódio, egoísmo, inveja, traição. Deus faz homem e mulher de valores iguais, mas com funcionalidades diferentes. Não para ficarem brigando como nós temos hoje. Ele faz homem e mulher de maneira a se completarem e para viver num relacionamento eterno, dentro de uma aliança por toda a eternidade. A família é um projeto divino e ela, sem dúvida, gente, é a instituição mais atacada pelo diabo e pela sociedade desde a sua criação. E mais uma vez, ao longo dessa série que nós estamos iniciando hoje, o meu desejo, nosso desejo é trazer esperança para as nossas famílias. É trazer instrução, é trazer consciência de que nós precisamos lutar intencionalmente pelas nossas famílias. Quem tem um comércio, quem tem uma empresa, sabe que você não pode deixar a família ali, o seu casamento, a sua família, ou o seu comércio, e ele vai funcionar. Com a família é a mesma coisa. Precisamos ter intencionalidade na construção das nossas famílias. E talvez você olhe aqui hoje para a sua família, para o seu casamento, para talvez toda a história passada também, talvez algo que você não tenha mais como trabalhar ou reconstruir. Mas eu te convido que nesse tempo você possa deixar que Deus traga esperança ao seu coração. E eu te convido também, ao longo dessa série, dizer ao Senhor, Deus, que eu seja um agente de transformação na minha família. A fazer um compromisso de orar e de ver mudanças na sua casa. Em Cristo, meus irmãos, existe esperança, existe uma segunda chance para cada família na face da terra. Para cada família na face da terra existe uma esperança e uma segunda chance. E eu gostaria de finalizar essa mensagem com algo diferente. Eu gostaria de convidar a igreja para um tempo de oração. Uma oração específica por cada família da igreja. Cada pessoa ore pela sua família. Enquanto o nosso irmão João Mauro ele vai nos levar num tempo de oração nesse momento, eu queria que você orasse pela sua família. Pode ser pelo seu casamento, pode ser pela sua família de criação, seus pais, os seus irmãos. E que você colocasse a sua família diante da presença de Deus, confiando que Deus pode fazer todas as coisas novas através da sua família. Vamos ter um tempo de oração.